Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou dar início a uma série aqui no canal que vai ser para tratar de alguns spares e vou separar eles por categorias. Vou começar hoje com os spares 3 estrelas. Vou falar de cada um, de quais sets são úteis neles, em que tipo de conteúdo PvE eles podem ser utilizados. Se caso ficar faltando alguma coisa, vocês sentirem falta de algo, podem comentar no vídeo. Posteriormente eu vou postar dos 4 estrelas e dos 5 estrelas também. Mas vou fazer vídeos separados para não ficar vídeos tão longos, tá bom? Vou deixar as legendas para você pular se você quiser saber de um spare único. Mas fique à vontade, sinta-se à vontade para assistir todo o conteúdo, tá bom? Estamos juntos e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem aí no vídeo que eu estou disposto para ajudar quem precisar e podem contar comigo. Bom vídeo. Vamos começar pela Bailiuli. Ela é um spare DPS e ela tem o strip no seu kit. O que é o strip? Ela pode tirar bônus do time inimigo. E por ela ser um spare DPS e também strip, o ideal seria a gente utilizar equipamentos de dano, que seja ele guerra ou trovão, e também priorizar um pouco de speed na bota. E a bota a gente pode priorizar usar o recurvado, levando aqui speed na bota, no fone ataque por cento e no anel dano crítico, priorizando aí também que ela pegue um pouco de precisão e speed também. A Baliolho ele não tem muito utilizado em nenhuma área do jogo, mas ela pode ser utilizada para você brincar com seus amigos na arena, fazer alguns testes. Tem spares que faz o que ela faz melhor, então não é tão utilizada assim. A Jeanne tem um funcionamento igual ao da Bailiuli, ela também funciona como uma strip. E nela ela tem que ser um kit mais de tanque. Então você quer jogar primeiro e também ser resistente para jogar constantemente. Porque ela é tanto tanque quanto controle. Ela eu priorizaria jogar com Andarilho ou Oceane, que a relíquia de oceano é uma relíquia muito forte para poder diminuir os cooldowns e ter um constante uso do controle. Do conjunto de bota e de fone eu utilizaria o recurvado, ou até mesmo aqui talvez uma Vatara, ou então luz para poder realmente ter sets que complementam a ela. O Unkichai ele é utilizado em muitos conteúdos, esses conteúdos variam. Geralmente você pode usar ele na torre elemental, inferno, que ele vai te ajudar bastante na redução do cooldown. Você pode usar ele também principalmente nas terras desoladas. Se não me engano, ele entra em praticamente todas, menos na nova que é o Treva Brilho. Mas um Kichao tem que usar o set oceânico, porque você quer que a passiva dele tenha o cooldown reduzido quanto antes e que ele sempre tenha as skills deles para poder utilizar e diminuir o cooldown do seu time. Então você prioriza a Oceânica. Aqui no set de bota e de óculos, eu recomendo utilizar a Vatara, porque ele tem na skill 1 dele que ele ganha PA. Então se ele procar a Vatara, ele vai ganhar 25% de PA. Então minha recomendação seria tanto Oceânica quanto a Vatara. E os conteúdos que ele pode jogar são nas desoladas e alguns conteúdos PvE que for necessário, torre elemental, coisas do tipo. Yesua. Yesua no início do jogo foi muito utilizado como starter. Ela tem uma speed base ok. A ascensão dela dá mais 10 de speed para ela, que não são tantos spares que tem o mais 10 de speed. Ela utilizaria com um set de andarilho para ser um starter para ganhar os buffs de ataque e defesa. Ela também consegue proteger bastante com a sua S2. E um set outro muito bom para ela seria o Oceano, para poder rotar mais e mais essas skills dela. Ela é um spare que pode substituir muitos outros. Ela pode substituir, por exemplo, uma Alice, uma Dahlia, conteúdo de terra desolada, se você não tem. E é um spare de proteção muito bom também. O buff de defesa é muito massa nesses conteúdos PvS. Então ela quebra um galho sim, se você não tem outros spares. Ela é bastante útil. Helena. Helena, nossa healer inicial aí do jogo. Eu não vejo tanta utilidade assim nela atualmente, mas por conta de ter spares que curam de forma melhor e que também são acessíveis, né? Creio que todo mundo aí ao longo do jogo vai pegar um spare de healer melhor.
mas ela vai ser um Spear que vai quebrar o seu galho no início do jogo. Então, se você quiser utilizar ela com Panaceia, vai aumentar a quantidade de cura que ela vai te dar. Ou então você pode utilizar ela também com Oceano, para ficar rotando mais as skills dela. Ela tem algumas skills de dissipar também no seu kit. Então, se você quiser, você pode usar o Recurvado, ou então o Égide, para ela ter um pouco mais de sustain para o time. Como ela vai ser um Spear que você vai usar HP por cento, tanto no anel quanto no fone, o Égide vai complementar com aquele shieldzinho para ela ajudar um pouquinho mais o time. O Leon é um Spear que eu gosto bastante, apesar de ser um Spear raro. Ele, por incrível que pareça, tem um DPS muito bom. Você pode utilizar ele com máquina de guerra ou então trovão. O Leon ele era muito utilizado no Cronos. Eles têm alguns recordes hoje que ainda utilizam ele, mas ele tem um DPS legal na S3. Ele dá um dano muito bom. É um Spear que pode ser usado com full DPS, você não precisa enfiar mais nada aqui nele. Priorizar a quantidade máxima de ataque e dano crítico nele. Ele é um Spear, como eu falei, pode ser utilizado no Cronos e em conteúdo de PVP também, Arena ou PW, se você não tiver um Spear de dano único tão forte. Nossa queridíssima Layla. A Layla ela pode ser um Spear quebra-galho aí, porque ela aplica doença que é o irrevogável, né? Na S2. Tem alguns conteúdos PVS como Torres, que tem a Guine, né, como chefe, é um pouco difícil de lidar. Então ela é um Spear que pode ser utilizado para quebrar a Guine. É um Spear que pode ser utilizado tanto o andarilho quanto o oceânico e priorizar pela precisão e também manter ela um pouco tanque. Mas fora esse tipo de conteúdo eu não vejo ela sendo útil em nenhum outro canto do jogo. Berenice ela inicialmente foi muito utilizada no Fafnir. Ela tem uma S3 muito forte que dá shield e também dá recuperação. E ela tem multi-hits nas suas skills, o que ajuda muito no Fafnir. Você pode utilizar ela lá. Eu priorizaria usar ela tanto com o set oceânico para rotar mais as skills dela, ou então com o andarilho para ela movimentar mais vezes antes do inimigo. Ela como eu falei, pode ser utilizada no Fafnir, mas também pode entrar em alguns conteúdos de PVP. Querendo ou não, esse buff dela aí da S3 é muito forte. E não são todos os Spears do jogo que faz o que ela faz com a S3. Chama é muito utilizado em conteúdos PVE, principalmente no Cronos, para ele ser um DPS alto e principalmente para ele atrair a pedra do Cronos, né, quando cai diretamente nele por conta dele estar com menor PV. Ele é um DPS alto até, só que ele só serve para o Cronos. E o set que você pode encaixar nele é o Máquina de Guerra ou então o Trovão e focar no DPS bruto mesmo. A Lauren ela é um suporte muito boa para as pessoas, às vezes esquecem da existência dela. O que quebra muito ela é o fato dela ter speed base baixa, mas ela é muito legal, eu gosto dela. Ela tem um kit legal, ela revive, ela dá PA, ela cura. Eu já usei ela em alguns conteúdos de arena e até principalmente conteúdo de guilda, né, da Hollow Battle. Então eu gosto dela, eu vejo utilidade nela, mas não utilizo tanto por ter spears melhores, mas já utilizei. Então se você não tem uma Abigail, não tem algo que revive, né, ela pode ser um step ali muito forte. Eu priorizei usar nela principalmente o set de Oceânica para as skills ficarem rodando cada vez mais. E na bota e no fone eu utilizo algo para deixar um pouco mais tanque. O David, ele é um spear de controle lutador, né? Eu falo controle porque ele pode aplicar taunt. Ele tem uma porcentagem de aplicar taunt a cada turno que é jogado. E na S3 dele ele pode dissipar o bônus de um inimigo. Um único bônus, né? Ele pode ser um personagem que vai substituir a rainha, mãe, ou então a Biondina no Sentinela. Que assim que você vai enfrentar o Star-Lord tem um buff que ele aplica em si mesmo, que é o buff de imunidade. E você quer tirar esse buff dele, né? Então ele é um spear legal para utilizar lá. E ele é um spear que tem que ser um pouco tanque com uma precisão alta. Então ele tem que agir muitas vezes
Eu utilizaria ele de andarilho principalmente e com recurvado, para ter um pouco mais de precisão mesmo no David, né? E poder fazer esse dispel dos buffs dos inimigos. Fred é um DPS e o Fred tem uma mecânica legal de quanto menos HP ele tem, mais dano ele dá. Eu já utilizei o Fred com Hades, mas que é a atual Nether, né? Mas ele é muito forte também com o set de máquina e com o set de trovão. Ele tem um DPS alto, é legal de utilizar ele acompanhado com alguns spells que deixa ele com HP baixo, mas deixa ele vivo, igual o Oli. Mas ele é um spell muito massa de se jogar e utilizado principalmente em alguns conteúdos PvE como o APEP, porque, como eu falei, pelo fato de o APEP dar um dano e deixar ele com uma pouca vida, ele vai dar um DPS muito alto. E em conteúdo de PVP é pra mais questão de brincadeira mesmo. Você brincar ali na arena com seu amigo, ou então queira utilizar ele na Hollow Battle. Ele é muito forte contra o Raid, por exemplo, utilizando o set Nether, né? Essas seriam as funções dele. Falando de spare fortes contra o Raid, tá aqui o Tang 1, que antigamente era a principal kryptonita de um Raid, né? O Tang 1 ele é um spare que aplica multi-hit muito forte. Ele pode ser utilizado no Fafnir também. Ele é utilizado para alguns times de recorde. E fora isso, no PVP ele é utilizado para combater raid, principalmente na Hollow Battle. Ele é um spare muito forte. Você vai utilizar ele de máquina, trovão ou até mesmo andarilho para ele agir mais vezes. Ele tem um dano verdadeiro que ele ignora a defesa. E você pode utilizar ele, obviamente, com um set padrão de DPS, que é o dano crítico, ataque. Você pode usar velocidade na bota ou então ataque por cento também. O HAL, multifunções, tem conteúdos PvEs variados que vira e mexe aparece, ele pode ser utilizado. No Fafnir ele pode ser utilizado. No Sentinela contra Star-Lord ele vai ser utilizado, ele é muito útil lá. Só que são builds diferentes. No Sentinela, por exemplo, o HAL o melhor HAL é o HAL tanque, da forma que está aqui, com precisão alta, com a velocidade baixa. E o HAL do Fafnir já é um HAL com DPS e também com baixa velocidade, porque o HAL ele vai sempre dar assistência nos ataques dos seus aliados. Ele vai ser muito útil, principalmente nesse quesito, para você ganhar realmente nesses conteúdos que exijam que os seus times jogam, né? Que igual o shield do Fafnir tem que ser baixado por cada dano que ele recebe. No Sentinela, onde ele vai aplicar o veneno, o Sentinela toma muito dano DPS por veneno. E são os debuffs que tem que ser aplicado para ele não ganhar o buff dele. O HAL ele é um spare muito bom, apesar de raro, e ele vai ser utilizado em muitos campos do jogo. Zelmer. A Zelmer, para ser sincero, eu não sei nada dela, então não vou nem me delongar nela. Melanie. A Melanie é uma controladora muito boa, ela exige precisão, tem um speed base legal, ela pode aplicar pedrificar, ela reduz PA, tem um controle de PA muito forte. Ela é um ótimo spare para controlar em conteúdos aí onde você tem que controlar os boss, igual torres infinitas, torres, conteúdo PvE. Ela é muito boa se você não tem um controlador, mas ela pode substituir facilmente qualquer outro controlador. Ela utilizaria Avatar e Andarilho, ou então recurvado para dar uma precisão para ela, mas para mim ela o quanto mais rápido melhor. Queridinho Q, em homenagem ao meu amigo Jeans. O que ele é um suporte muito legal, que ele faz o dano ser refletido em um inimigo. Ele já foi muito utilizado antigamente para recordes, né, de times. Hoje em dia eu não vejo ele sendo tão utilizado assim, mas tem um amigo meu da guild aqui da Brazucas que utiliza ele na PW para aplicar o dano do Tevo, que como o Tevo foi nerfado com a lupa vermelha, né? Ele começou a utilizar o Q para poder replicar esse dano de alguma forma. E tem funcionado, mostrou ser bem promissor. É um spare que eu acho legal, eu gosto dele. Usarei ele de andarilho e recurvado para ter precisão, para ele ser um pouco mais tanque e agir mais vezes, porque ele tem outras skills que reduzem a defesa, né? Então eu gosto do que, eu acho ele bem legal. Liao aí é um spare bacana, ele tem uma skill única até então, né? Recentemente vai lançar um spare que tem uma mecânica parecida com a dele. Ele é o único spare que bane atualmente a um personagem, né?
literalmente tira o personagem da arena e não deixa ele tomar dano, nenhum tipo de debuff ou buff. Ele fica isento mesmo da batalha por 2 turnos. E eu gosto dele porque ele tem a líder de speed. Ele pode ser muito utilizado na PW ou então até mesmo RTA ou Hollow Battle por conta da líder de speed dele, que é algo que é muito útil hoje em dia, que os times de speed de cleave são muito utilizados para esses tipos de conteúdo de PVP. Tá aí o nosso queridinho Drill, que é o primeiro Spear que a gente ganha no jogo, né? O Drill ele é um Spear de DPS alto, ele tem um DPS bem alto, que exige um pouco de precisão. É um DPS muito forte, eu priorizo jogar ele com máquina ou trovão e colocar um pouco de precisão no kit dele. E recomendo você upar o seu, porque ele é muito bom em alguns conteúdos PvS e até mesmo no PVP. Se você build ele direitinho, ele pode ser um ótimo cleaver. A Brim, ela tem um kit legal de buff, ela tem um congelar na S3, só que ela não tem um complemento tão forte assim dentro do jogo, não tem uma utilidade tão grande assim. Ela inicialmente é um Spear bom, legal para você fazer os conteúdos iniciais. Ela pode ser utilizada como DPS, que é usando máquina e Igneo talvez, mas ela tem que ser um starter para buffar o seu time. Então eu priorizaria de usar ela com um andarilho e também talvez com recurvado para poder dar o congelamento na S3, ou então o oceânico para poder ficar rotando as skills dela. Nosso Shampoo, que era o healer mais utilizado no início do jogo, é um healer muito bom, quebra galho demais, é o único healer dos raros que tem imunidade, que aplica imunidade no seu time. A S3 dela eu acho muito forte, dá imunidade para o time inteiro. A S2 cura muito, então ela pode ser utilizada em conteúdos PvS, igual a Torre Infinita, Torres do Milagre. Pode ser utilizada sim para substituir alguns healers. Eu não vejo utilidade maior para ela do que essa. Ela pode ser usada por um andarilho para ser uma starter, ou então Panaceia para aplicar mais cura para o seu time. E também como set mais tanque, ela pode usar tanto na bota quanto no óculos, sets que deixam ela um pouco mais resistente à luta. O Bardo é um DPS de def muito forte, ainda é visto hoje no cenário de PVP. O Bardo tem um kit muito legal de dar suporte ao seu time quando ele está com HP abaixo de 50%. Ele tem um DPS legal, ele dá bastante atordoamento no time inimigo, dependendo se você build ele com um pouco de mais precisão. E acaba que ele pode ser realmente assim, um Spear de virada de mesa no PVP. E ele é exclusivo para esse conteúdo. Aqui você pode usar ele tanto de gelinho, que com 7 mais DPS, deixando ele um pouco mais assim, né, útil na batalha para poder congelar os inimigos. E o set de Pétreo, que dá mais defesa para ele, ou então luz para deixar ele imune e deixar ele lá aplicando os ataques deles à medida que seu time estiver tomando porrada. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Ficam aí ligados no canal, ligam o sininho para receber os próximos conteúdos, pois eu vou postar dos próximos Spears. Mas em caso de dúvida, pode deixar sua dúvida aí nos comentários do vídeo, que eu vou responder todas. E se quiser dar sugestões de conteúdo, sinta-se à vontade também, tá bom? Tamo junto e aquele abraço.